Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo a todos um dia muito abençoado por Deus, de bênçãos, de vitórias. Desejo paz, harmonia, felicidades a todos vós. Que Deus possa realmente atender o desejo do seu coração nesse dia, mas sejamos sempre gratos a Deus e com isso agradeço a Deus por mais um dia de vida feliz, alegre, transbordante na presença do Espírito Santo. E que Deus venha nos envolver por seu amor imarcessível. Amém? Hoje eu quero estar falando algo extraordinário, aquilo que o Espírito Santo coloca em meu coração, aquilo que o Senhor me revela. E é uma passagem que muitas pessoas conhecem, muitos já pregaram, mas nesta passagem o Senhor me revela algo extraordinário. E com certeza eu creio que Deus vai falar poderosamente com você através desta mensagem e creio que você vai receber e Deus vai fazer grande em sua vida. Se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que diz assim: certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Porém, pois dele o fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas, e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Bendito seja Deus. Que palavra extraordinária, palavra de vida, palavra de poder, transformação. E hoje eu quero estar falando sobre esta passagem, algo muito importante, sobre algo que eu creio que Deus vai falar com todos vós. E eu quero colocar o tema sobre regra de sinais. Falar um pouquinho sobre matemática. Muito interessante, né, o que o Senhor me fala sobre regra de sinais. Aqui nós vemos uma passagem extraordinária, né, onde certa mulher perde seu esposo e os credores chegam para levar os seus filhos, porque ela não tinha condições de acertar as suas dívidas, a qual o seu esposo fez com esses credores. Então, era necessário que os filhos fossem para eles serem escravos. Mas esta mulher, ela foi sábia, procura o servo de Deus, e o servo de Deus pergunta: o que tu tens em casa? Ela fala: olha, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. E é o suficiente para que aconteça uma transformação, para que aconteça um milagre, para que aconteça uma mudança, e foi o que aconteceu na vida desta senhora. E conosco não é diferente. Então o Senhor tem uma palavra poderosa para cada um de nós que queira receber e saiba usufruir para que as coisas aconteçam na vida. Regra de sinais. A Bíblia tem muito sobre matemática, nós podemos ver sobre as duas multiplicação dos pães, entendeu? Nós podemos ver, digamos, aquela pedrinha que estava na funda que atingiu Golias, usa-se matemática ali. Então, assim, são coisas assim que Deus pode falar conosco através de várias formas, de determinados momentos. Regra de sinais, o que quer dizer isso? Um sinal mais, vezes, menos e dividir. O mais interessante é que nós temos que fazer isso nas nossas vidas, na nossa família, na sociedade, na igreja, para com os irmãos em Cristo Jesus. O que muitos não entendem, ou entendem para si próprio, que eles
usa apenas um sinal dessa regra de sinais, que é multiplicar, vezes, né? É o X, né? É o vezes ali, multiplicar. Então quer dizer, isso desagrada a Deus. Mas o que nós podemos entender sobre este sinal de mais, né? O que é mais? É mais, 1 mais 1, 2. Então você está somando, quer dizer, acrescentando. Então se você está na obra de Deus, você tem que somar. Você tem que somar. E agora, diminuir, é o sinal de menos, é diminuir. O que é? Diminuir as dificuldades, diminuir os problemas, diminuir as angústias das pessoas. E isso agrada ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E muitas pessoas têm apenas multiplicado problemas para as pessoas, têm multiplicado desagrados para Deus. Isso tem entristecido muito o Espírito Santo e as coisas não estão acontecendo na obra de Deus. Somar. Quando estou na obra de Deus, eu tenho que somar. Eu tenho que diminuir para quê? Para que as coisas sejam acrescentadas na obra de Deus. Quando o Senhor me chamou, quando eu fui vocacionado por Deus, automaticamente entra a regra de sinais na minha vida. Somar. Eu estou na obra de Deus para somar, para acrescentar coisas na obra de Deus. E diminuir coisas, diminuir o meu eu. Olha só que interessante, que o Senhor cresça e que eu diminua, que eu seja menos. Hoje, muitos querem ser mais na obra de Deus. São os poderosos, são os pastores famosos, são os cantores, as cantoras famosas, que usam mais, que usam multiplicar em sua vida. Isso não é de Deus, isso realmente tem afetado muito a obra de Deus. Então, mas eu estou para acrescentar na obra de Deus. Eliseu estava na vida daquela família para o quê? Para somar na vida daquela família, porque ela perdeu seu esposo. Então, amados de Deus, nós estamos para somar na vida das pessoas. Nós estamos para somar na obra de Deus. Eliseu diminuiu a dificuldade na vida daquela família. Então, quer dizer, isso foi realmente bênção na vida desta senhora, bênção na vida dos seus meninos, para a glória e honra do nome do Senhor. Uma outra coisa mais interessante, o sinal de dividir. Bênção de Deus, aonde muitos não dividem na obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você recebeu prosperidade financeira? Bênção de Deus, né? Você tem dividido com os da fé? É bíblico. A palavra de Deus fala, se você não cuida dos da fé, você é pior que o infiel. Olha só que palavra extraordinária. Você tem dividido as coisas, porque a palavra de Deus nos ensina a dividir. Se eu for ler em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, ali dividiam pão, repartiam, quer dizer, dividiam pão, e o Senhor acrescentava-lhes dias após dias. Oh, meu irmão, que palavra abençoada, hein? Olha só que coisa extraordinária que o Espírito Santo nos fala nesta manhã, tão gloriosa, tão maravilhosa. Dividir, entendeu? Você dividir com os teus irmãos, você abençoar os teus irmãos. Você recebeu algo, divida com os teus irmãos, porque isto é bíblico, isto realmente é uma prosperidade na obra de Deus. Que coisa extraordinária. Agora sobre a multiplicação, sinal de vezes, aquele X famoso, né? Então assim, multiplicar, você está agregado na obra de Deus, então você vai multiplicar, você vai pregar, você vai plantar, outra pessoa vai regar, e quem vai dar o crescimento e quem vai multiplicar é Deus. Oh, coisa maravilhosa! Olha só que interessante, eu vou somar na obra de Deus, eu vou diminuir o meu eu para que o Senhor cresça, eu seja usado poderosamente nas mãos de Deus, eu vou dividir as minhas coisas, eu vou abençoar as pessoas. Meu irmão, você tem bastante terno, tem muitos ternos que você não usa mais,
Tem muitos teros que já estão apertados. Divide, meu irmão, com alguém, abençoa alguém, mas sem querer esperar ser abençoado por Deus, porque Deus sabe a hora de recompensar a cada um. Sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Oh, glórias a Deus! Que maravilhas! Oh, minha irmã, sandálias, vestidos, roupas, doem, multipliquem, dividem isso na vida de alguém, diminuam os problemas da vida de alguém. Isso que é bacana, isso realmente que agrada a Deus. Não leve mantimento só no dia da ceia do Senhor, leve mantimento todos os dias, porque todos os dias tem pessoas necessitadas. Eu realmente não entendo por que as pessoas levam só no dia da ceia do Senhor. Não! Faça uma assistência social na igreja. Pessoas qualificadas, veja a data de validade dos produtos. Isso também tem que ser atencioso. É bênção de Deus. Então assim, soma na vida de alguém. Diminua-se na presença de Deus. Divida com alguém. Multiplique as coisas na obra de Deus. Você vai ver como que Deus vai te abençoar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, ali fala sobre aquele que oferta na obra de Deus, aquele que abençoa a obra de Deus, será multiplicado na sua vida. Então Deus sabe a hora certa que irá abençoar a nossa vida, que Deus irá somar na nossa vida, que Deus irá diminuir as dificuldades na nossa vida, que Deus irá dividir as coisas na nossa vida, que Deus irá multiplicar as coisas na nossa vida. Então foi o que aconteceu com esta família. Havia uma dificuldade, o líder dessa família morrera, então havia algo que realmente precisava ser feito. Ela ia perder seus 2 filhos, e essa mulher talvez ela ia ficar desesperada, ela ia ficar angustiada, porque iam levar os seus filhos para serem escravos. Então quer dizer, era uma lei da época, era uma regra da época. Então o profeta Eliseu ali, Deus usou ele. Então Deus pode te usar, meu amado irmão, minha amada irmã. Quantas pessoas, pastores, dirigentes de igreja, pastores, veja as dificuldades dos membros da sua igreja, veja a dificuldade da sua igreja lá, pessoas passando necessidade. Você pode ajudar e abençoar. Para com essa história, está crise o país. Não. Com Jesus, com Deus não há crise. É você que está em crise mental, porque não está raciocinando, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então pare com o seu eu, joga o seu eu para fora, que não é mais o seu eu, agora é Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Então é isso que você tem que fazer, pastor. É isso que você tem que fazer, dirigente de igreja. Agora, se você não tem a competência de fazer nada para ajudar alguém, Deus não tem competência e não tem compromisso com você também. Porque o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não faça, mas faça como se fosse para o Senhor. Porque aquela pessoa também tem Deus, talvez por uma necessidade, talvez por um infortúnio da vida, passamos por dificuldades, passamos por necessidades, mas Deus, assim como usou o profeta Eliseu, Deus pode te usar, pastor, poderosamente, e o Senhor vai te honrar em momento certo, em momento adequado. Glórias a Deus. Tenha plena certeza disso. Veja, conhece os membros da sua igreja, mas não importa, tem 500, mais de 1000. Problema não é meu. Você é pastor, você é apacentador. Então, o que Jesus falou? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E ali naquela rodinha ali, os discípulos com Jesus ali, o fogo aceso, os peixinhos ali, nossa, que coisa abençoada, hein? E o Senhor Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, sim, sim, Senhor Jesus, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali o Senhor pergunta pela terceira e última vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Ali Pedro, eu creio que Pedro abaixou a cabeça, ficou cabisbaixo.
E ali Pedro vê aquele filme na mente de Pedro, ali Pedro negando ao Senhor Jesus por 3 vezes. Pedro antes ele teve remorso, mas Jesus mostrou para Pedro que não é o remorso, mas sim é o arrependimento. Ali Pedro se arrependeu. Eu creio que Pedro até chorou. Então realmente foi uma obra extraordinária de libertação na vida de Pedro. Quantas pessoas hoje acham que são de Deus, não são libertas, são soberbas, são arrogantes, são prepotentes, são orgulhosas, com o nariz empinado, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai te pegar ali na esquina e o Senhor vai te libertar em glória a Deus, pastor. Quantos pastores não são libertos hoje, não têm o coração contrito, não têm o coração aquebrantado, de cerviz dura e que não arredam o pé, que acha que são senhores, mas não são senhores feudais. O Senhor vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida, pastores. E ali o Senhor Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Amados de Deus, para um homem que não levava desaforo para casa, para um homem que puxava até a espada e cortava a orelha, que nem cortou a orelha de Malco, este homem ali se coloca em pé, em Atos dos Apóstolos ali, e ele se coloca em pé, e ele é tão eloquente que as pessoas reconhecem Deus na vida de Pedro. E na primeira pregação de Pedro, na primeira ministração de Pedro, Pedro ganha 3.000 vidas, 3.000 almas para o reino de Deus. Na sua segunda pregação, 5.000 almas. Amados de Deus, olha que coisa extraordinária. Regra de sinais: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Isto são coisas que agradam e que enaltecem o nome do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Pensa bem, analisa bem, medite nestas palavras, reconheça o Senhor Jesus na sua vida, porque diz a palavra de Deus: amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, glórias a Deus! Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te enriquecer poderosamente, que o Senhor Jesus te liberte agora, que Deus venha manifestar a sua glória na sua vida e que você, meu amado irmão, minha amada irmã, realmente possa ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Desejo um dia muito, mas muito abençoado mesmo em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.